Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sexta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus 12, de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fez a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nessa sexta-feira, o Evangelho vem nos chamar a atenção, que felizes são aqueles que ouvem e observam a palavra de Deus. Mas ele vem também nos perguntar: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é a mãe de Jesus? E quem são os irmãos de Jesus? Hoje o Evangelho nos pergunta isso, nos indaga para meditarmos, para pensarmos. Quem é a mãe de Jesus e quem são os irmãos? E aí Jesus, respondendo a pergunta que ele fez para aquele que disse a ele que a mãe estava do lado de fora e os irmãos, ele pergunta e responde, estendendo a mão para todo aquele povo, dizendo: "Esse é minha mãe e meus irmãos." Todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática é minha mãe e meu irmão. E assim o Senhor também define para mim e para você que a mãe dele é aquela que fez a palavra, que colocou a palavra de Deus em prática, que ouviu e colocou em prática. E aqueles discípulos que eram seus irmãos também haviam ouvido e colocado a palavra de Deus em prática. Jesus definiu quem era sua mãe e quem eram seus irmãos, mas também nos abriu as portas para fazermos parte também dessa família, para nos alegrarmos em saber que podemos ouvir e colocar em prática a palavra e sermos parte da família do Senhor, sermos parte, sermos irmãos de Jesus. E esse é motivo para nos alegrarmos, porque temos a possibilidade de nos aproximarmos do Senhor, de habitarmos com Ele na sua casa, de fazermos parte da sua família. E tudo isso por meio do ouvir e colocar em prática a palavra do Senhor. Que possamos nos alegrar com isso e nos esforçarmos neste dia para ouvirmos a palavra e colocarmos ela em prática. A palavra não é para julgarmos, não. Ela é para aprendermos, para colocarmos em prática, para termos como padrão, como critério, para escolhermos o caminho certo. Mas ela é muito mais para colocarmos em prática. Para colocarmos em prática esse amor, essa fidelidade do Senhor para conosco e que Ele nos pede também, para sermos seus filhos, para fazermos parte da sua família. Então nos alegremos nesse dia, exultemos nesse dia, porque temos essa possibilidade, porque o reino de Deus chegou para cada um de nós e nós somos convidados a participarmos dele. Que o Espírito Santo nos conduza para isso nesse dia,
para ouvirmos a palavra do Senhor e para colocarmos em prática, sem esquecermos que Deus é amor e é para esse amor que Ele nos convida a sermos também. Que o Senhor nos abençoe neste dia, nesta sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.